Artigo 680. Compete ainda aos tribunais regionais ou suas turmas, alínea A, determinar às juntas e aos juízes de direito a realização dos atos processuais e diligências necessárias ao julgamento dos feitos sob sua apreciação, alínea B, fiscalizar o cumprimento de suas próprias decisões, alínea C, declarar a nulidade dos atos praticados com infração de suas decisões. A linha D. Julgar as suspeições arguidas contra seus membros. A linha E. Julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas. A linha F. Requisitar às autoridades competentes as diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob apreciação, representando contra aqueles que não atenderem às tais requisições. A linha G. Exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, as demais atribuições que decorram de sua jurisdição. Seção 3. Dos presidentes dos tribunais regionais. Artigo 681. Os presidentes e vice-presidentes dos tribunais regionais do trabalho tomarão posse perante os respectivos tribunais. Artigo 682. Competem privativamente aos presidentes dos tribunais regionais, além das que forem conferidas neste e no título e das decorrentes do seu cargo, as seguintes atribuições. Inciso 2. Designar os vogais das juntas e seus suplentes. Inciso 3. Dar posse aos presidentes de juntas e presidentes substitutos, aos vogais e suplentes e funcionários do próprio tribunal, e conceder férias e licenças aos mesmos e aos vogais e suplentes das juntas. Inciso 4. Presidir às sessões do tribunal. Inciso 5. Presidir às audiências de conciliação nos dissídios coletivos. Inciso 6. Executar suas próprias decisões e as proferidas pelo tribunal. Inciso 7. Convocar suplentes dos vogais do tribunal nos impedimentos destes. Inciso 8. Representar ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho contra os presidentes e os vogais nos casos previstos no artigo 727 e seu parágrafo único. Inciso 9. Despachar os recursos interpostos pelas partes. Inciso 10. Requisitar às autoridades competentes, nos casos de dissídio coletivo, a força necessária, sempre que houver ame e perturbação da ordem. Inciso 11. Exercer correição, pelo menos uma vez por ano, sobre as juntas, ou parcialmente, sempre que se fizer necessário, e solicitá-la quando julgar conveniente, ao presidente do Tribunal de Apelação relativamente aos juízes de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho. Inciso 12. Distribuir os feitos, designando os vogais que os devem relatar. Inciso 13. Designar dentre os funcionários do Tribunal e das juntas existentes em uma mesma localidade o que deve exercer a função de distribuidor. Inciso 14. Assinar as folhas de pagamento dos vogais e servidores do Tribunal. Parágrafo 1º. Na falta ou impedimento do presidente da junta e do substituto da mesma localidade, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar substituto de outra localidade, observada a ordem de antiguidade entre os substitutos desimpedidos. Parágrafo 2º. Na falta ou impedimento do juiz classista, da junta e do respectivo suplente, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar suplente de outra junta, respeitada a categoria profissional ou econômica do representante e a ordem de antiguidade dos suplentes desimpedidos. Parágrafo 3º.
Na falta ou impedimento de qualquer juiz, representante classista ou seu respectivo suplente, é facultado ao presidente do Tribunal Regional designar um dos juízes classistas de junta de conciliação e julgamento para funcionar nas sessões do tribunal, respeitada a categoria profissional ou econômica do representante. Artigo 683. Na falta ou impedimento dos presidentes dos tribunais regionais e como auxiliares destes, sempre que necessário, funcionarão seus substitutos. Parágrafo 1º. Nos casos de férias por 30 dias, licença, morte, renúncia, a convocação competirá diretamente ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 2º. Nos demais casos, mediante convocação do próprio presidente do tribunal, a comunicação do secretário deste, o presidente substituto assumirá imediatamente o exercício, ciente o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Seção 4. Dos juízes representantes classistas dos tribunais regionais. Artigo 684. Os juízes representantes classistas dos tribunais regionais são designados pelo Presidente da República. Parágrafo único. Aos juízes representantes classistas dos empregados e dos empregadores dos tribunais regionais aplicam-se as disposições do artigo 661. Artigo 685. A escolha dos vogais e suplentes dos tribunais regionais representantes dos empregados e empregadores é feita dentre os nomes constantes das listas para esse fim, encaminhadas ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho, pelas associações sindicais de grau superior, com sede nas respectivas regiões. Parágrafo 1º. Para efeito deste artigo, o Conselho de Representantes de cada associação sindical de grau superior, na ocasião determinada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, organizará, por maioria de votos, uma lista de 3 nomes. Parágrafo 2º. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho submeterá os nomes constantes das listas ao presidente da República, por intermédio do ministro da Justiça e Negócios Interiores. Artigo 687. Os vogais dos tribunais regionais tomam posse perante o respectivo presidente. Artigo 688. Aos juízes representantes classistas dos tribunais regionais aplicam-se as disposições do artigo 663, sendo a nova escolha feita dentre os nomes constantes das listas a que se referem o artigo 685, ou na forma indicada no artigo 686, e bem assim os dos artigos 665 e 667. Artigo 689. Por sessão a que comparecerem até o máximo de 15 por mês, perceberão os juízes representantes classistas e suplentes dos tribunais regionais a gratificação fixada em lei. Parágrafo único. Os juízes representantes classistas que retiverem processos além dos prazos estabelecidos no regimento interno dos tribunais regionais sofrerão automaticamente na gratificação mensal a que teriam direito desconto equivalente a 1/30 avos por processo retido. Capítulo 5 do Tribunal Superior do Trabalho. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 690. O Tribunal Superior do Trabalho, com sede na capital da República e jurisdição em todo o território nacional, é a instância suprema da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. O Tribunal funciona na plenitude de sua composição ou dividido em turmas, com observância da paridade de representação de empregados e empregadores. Seção 2. Da composição e funcionamento do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 693. O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 17 juízes,
com a denominação de ministros, sendo a linha A, 11 togados e vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros natos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. A linha B, 6 classistas com mandato de 3 anos, em representação paritária dos empregadores e dos empregados nomeados pelo Presidente da República, de conformidade com o disposto nos parágrafos 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Dentre os juízes togados do Tribunal Superior do Trabalho, alheios aos interesses profissionais, serão eleitos o presidente, o vice-presidente e o corregedor, além dos presidentes das turmas, na forma estabelecida em regimento interno. Parágrafo 2º. Para a nomeação trienal dos juízes classistas, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho publicará edital com antecedência mínima de 15 dias, convocando as associações sindicais de seu grau superior, para que cada uma, mediante maioria de votos do respectivo Conselho de Representantes, organize uma lista de 3 nomes que será encaminhada, por intermédio daquele tribunal, ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores, dentro do prazo que for fixado no edital.